outra sugestão é por aí que isso dava. Bem, boa tarde a todos. O meu nome é Rui Tavares, vou moderar esta mesa sobre Lisboa Fantástica. Tenho à minha direita o David Soares e o Otávio dos Santos, e à minha esquerda o João Barreiros. E sei que andavam aqui à minha procura, porque eu distraí-me, fui passear aqui por esta rua de Filheiras Velha, que está aqui metida no meio dos prédios novos e portanto, uma aldeia no meio de um bairro lisboeta já caminhava ao suburbano, já no caminho disso, na zona que era das antigas quintas da cidade, uma biblioteca chamada Orlando Ribeiro, que, não sendo um autor destas literaturas, para quem leu o início do Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, que é um livro que começa com uma belíssima descrição da paisagem da ponta ocidental da Europa e de Portugal, e que nos começa por estabelecer um cenário que, não sendo realista, é também fantástico. Eu devo dizer-vos que estou aqui com os neurónios um bocadinho destreinados. Não tenho estado a pensar nem em literatura fantástica nos últimos dias, e portanto não vou demorar muito em introduções. Vou começar por passar a palavra ao David Soares, que é dos três autores que estão aqui em cima da mesa, confesso que eu, no qual estou mais informado recentemente, porque quanto mais não sei, mais um simples ter feito a apresentação da Lisboa Triunfante e ter lido o livro com muita atenção e detalhe, sem exprimir para ninguém, evidentemente. Vou começar por ele. Eu proporia que dessemos, se calhar, 5, 10 minutos a cada um para falar acerca da sua Lisboa e das ligações entre Lisboa e literatura e imaginação. E depois fazemos uma meia dúzia de perguntas e abrimos ao público também. Ok? Bom, falar sobre a Lisboa Fantástica, para mim, pode-se fazer por duas vertentes. Em primeiro lugar, é olhar a cidade e perceber como é que ela tem sido utilizada pelos diversos escritores que nela habitam, ou mesmo que não habitando em Lisboa, a tenham tratado em livros de ficção fantástica ou em livros que, não sendo ficção fantástica, acabam sempre por ir buscar certos mitos que à própria cidade estão associados. E outra forma de olhar para a fenomenologia da Lisboa Fantástica é observar a Lisboa de um ponto de vista histórico e perceber como é que esses mitos, que são autóctones, foram sendo construídos ao longo dos séculos. Porque, ao fim e ao cabo, uma cidade acaba sempre por ser, isto é um clichê, mas é verdade, a cidade é um organismo vivo e é composta, os seus órgãos são as pessoas que nelas habitam. E as pessoas que nelas habitam trazem o seu substrato cultural e as suas próprias inclinações, crenças, etc., para a própria cidade. As cidades não surgem do nada. E Lisboa, obviamente, não surgiu do nada, foi sempre construída através de muitos séculos por diversos povos que nela habitaram e adquiriu as formas que tem hoje, sendo, obviamente, alvo de sucessivos terremotos. O de 1755 foi o maior, mas houve outros e houve outros depois. Ou seja, as próprias cidades estão sempre envoltas em mudanças. Mas há coisas que ficam. E o que fica é a história e os mitos que comunicam mais diretamente com o próprio espírito da cidade. Isto para usar uma linguagem mais metafísica. E o que eu faço nos meus livros, eu gosto muito de escrever sobre Lisboa. Em primeiro lugar, porque tem uma história riquíssima e tem uma mitologia muito especial. E principalmente tem uma mitologia que comunica com outras mitologias europeias e não só, de uma forma muito particular. Não é uma mitologia estanque. E, nesse sentido, agrada-me bastante explorá-la e perceber que canais de comunicação é que ela possui com outras. E eu parto do princípio que, para se escrever sobre Lisboa, e neste caso sobre Lisboa Fantástica, porque o que eu escrevo são livros de ficção fantástica, em particular livros de horror, mas que falam de outras coisas que não são só horror, é conhecer muito bem a cidade. Por exemplo, estamos em Telheiras. De onde é que vem o topónimo de Telheiras?
vem de que esta região era, no tempo dos romanos, um centro industrial, entre aspas, de manufatura de telhas. É daí que veio o nome de telheiras. E é também daí que veio a expressão em cima do joelho. Porquê? Porque as telhas eram moldadas em cima do joelho. Os escravos moldavam o barro em cima do joelho e é daí que vem a expressão fazer em cima do joelho. Portanto, toda a cidade tem uma série de coisas por descobrir. E não se pode olhar a cidade como certos habitantes de Lisboa que nunca saíram dos seus bairros e desconhecem outros por completo. Não se pode ter essa perspectiva. Eu vejo a cidade como um todo. E às vezes até me perguntam em certas entrevistas, ou mesmo na base de 1 para 1, em privado, olha, qual é que é a zona de Lisboa que tu mais gostas? O que é que tu achas? E eu digo sempre, para mim é muito difícil responder a isso porque eu observo a cidade como um todo. E como observo a cidade como um todo, para mim é muito complicado estar a dizer este bairro é especial ou esta zona em particular. Eu tento ver a cidade como um todo e principalmente perceber como é que, como um todo, ela foi aparecendo. Várias partes foram influenciando outras. Por exemplo, pouca gente sabe que Lisboa, pré-medieval e medieval, era uma cidade muito mais oriental do que ocidental. A cidade foi avançando para o Ocidente por consequências do seu desenvolvimento, do seu crescimento. Teve que começar a crescer para o Ocidente e, à medida que foi crescendo para o Ocidente, outros problemas se levantaram. Pouca gente sabe que grande parte do nosso território próximo do rio não existia. Foi sendo construído por aterros sucessivos desde o século XIV, XV e ao longo dos séculos fomos roubando território ao rio. Portanto, o rio era muito mais largo do que é hoje. E pouca gente sabe isso. E eu acho que quem quer escrever sobre Lisboa, e aqui é que está o ponto importante. Quem quer escrever sobre Lisboa tem que conhecer bem a cidade. E quem quer escrever sobre Lisboa de um ponto de vista fantástico, não pode usar o fantástico como desculpa. Isto é, eu estou a escrever fantasia, qualquer coisa serve. Não, não é qualquer coisa serve. Temos que ser rigorosos, temos que conhecer bem a cidade. Porque, conhecendo bem a cidade, dá-nos pistas fabulosas para perceber como é que podemos intrusar as nossas ficções na própria história da cidade. E conhecendo bem os seus mitos ainda melhor. Lisboa tem muitos mitos. Por exemplo, pouca gente sabe que o mais antigo brasão de Lisboa que se pode encontrar é um baixo relevo que está por cima de um chafariz, que é o chafariz do Andaluz. Portanto, chegando ali à Fontes Pereira de Mel, virando à direita, logo ali à entrada, há um chafariz antigo, que é o chafariz do Andaluz, e está lá um brasão com a Barca dos Corvos, que aquilo data de, sei lá, de 1300, da primeira metade do século XIV, 1330, 35, data mais ou menos dessa altura. E é o mais antigo que podemos encontrar, não está em museu nenhum. Está na rua, toda a gente pode vê-lo. Pouca gente conhece isto, quase ninguém o conhece, porque ninguém se dá ao trabalho de conhecer Lisboa. Enfim, muitas vezes quem mora na própria cidade tem uma perspectiva um bocadinho autista, como eu referi há pouco, não sabe do seu bairro. Por exemplo, quem mora em Alfama, às vezes poucas vezes chega de Alfama para ir visitar outros bairros. Quem mora em Alcântara também, quem mora no bairro Alto também. E nós, enquanto artistas, enquanto escritores, que temos a obrigação para já de ser eruditos e perceber um bocadinho melhor como é que funcionam as palavras, porque lidamos com palavras e com conhecimento. Não há desculpa possível para não se conhecer bem os assuntos e não os tratar com rigor. Acho que isso é muito importante. E é isso que eu tento fazer com os meus livros, é abordar a Lisboa fantástica, não usando o fantástico como uma desculpa para escrever twists ou qualquer coisa derivativa, mas percebendo como é que os mitos da própria cidade funcionam e como é que eles se relacionam com outros de outras cidades. Ok. Obrigado, David. Até porque assim já me acordaste um bocadinho em termos de umas pistas para perguntas para o debate a seguir. João, queres pegar agora? Ok. Quando me chamaram para aqui, senti-me um pouco pendurado em paraquedas. Não sei se vocês se lembram daquela peça de teatro monólogo do Anton Chekhov chamado Os Malefícios do Tabaco. Era um senhor que tinha que ir ao congresso, reunião das esposas todas, falar sobre os malefícios do tabaco, o desgraçado, que fumava compulsivamente, não sabia absolutamente nada a dizer sobre os malefícios do tabaco. Então eu lembro-me que ele começa por dizer, quando nós pegamos numa mosca e a pomos dentro de uma caixa de tabaco, ela morre. Bom, é mais ou menos isso que eu sinto em relação a falar aqui sobre Lisboa. Praticamente, eu tanto posso falar daquilo que tenho feito sobre Lisboa, como das coisas que autores estrangeiros têm feito sobre Lisboa. Uma das mais assustadoras que eu já vi foi um livro que eu traduzi da Patrícia Anthony, chamado As Fogueiras de Deus.
A senhora é muito simpática, foi cá professora durante vários anos e, caramba, devia conhecer um pouco mais da cultura portuguesa do que aquilo que aparece no livro, que, aliás, o livro, se não contarmos com a maneira como ela viu Lisboa, é um livro bastante interessante e muito bom. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, pôr a família real, no tempo do Afonso VI, a viver no Castelo de São Jorge. Olha, o Castelo de São Jorge, naquela altura, era ruínas. Acho que ele só foi reconstruído um pouco depois do terremoto. E, mesmo assim, a reconstrução parou a meio, porque não havia dinheiro nem fundos para aquilo. Mas antes do terremoto, aquilo não era nada. Se não me engano, era um quartel militar, onde punham... Exato. Além disso, depois, como é que eu vou fazer ao nível da tradução? Não os posso pôr no Castelo de São Jorge. Os reis viviam no Palácio da Ribeira. Como é que ela descreve eles a descerem a colina? Mas não podem descer a colina, portanto, todas as palavras onde havia descer, eu tive que eliminar, não estão a descer coisa nenhuma. Estão aí para o Marquês de Pombal, provavelmente nem sequer existia.